Chegando por aqui, professor Walter Mairovich, para nos dar também o entendimento jurídico de tudo isso. Professor Walter Mairovich, que ontem escreveu a coluna dele falando: Alexandre de Moraes tem razão. Essa decisão da Câmara dos Deputados foi pura provocação ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, mais uma lenha na fogueira da briga entre os poderes. Vamos lá, professor Mairovich, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fabíola, Josias, professor Cláudio, é um prazer estar com vocês. Fabíola, se a gente olhar, vamos ver se tinha. Por que pegaram o pelo em ovo? Porque a Constituição, no seu artigo 55, para quem tiver curiosidade, vai verificar que lá está escrito que a sentença penal condenatória com trânsito em julgado tem o efeito de levar à perda de mandato. Então, de mandato de deputado ou de senador. No caso, é a Zambelli, que é uma deputada. Aí, atenção, vem um parágrafo na Constituição e fala que, nessa hipótese de sentença condenatória com trânsito em julgado, será, aí está o que a Constituição estabeleceu nesse parágrafo, será decidida por maioria absoluta. Percebe que houve uma certa confusão em razão disso? E se a gente levar o dardo mais adiante, fazer um direito comparado, nós vamos ver que na França, atenção, estou falando na França, que é completamente diferente, na França, o que acontece com a líder da direita e deputado Le Pen, Mariana Le Pen. Ela foi condenada definitivamente, em última instância na França, transitou em julgado, porque ela desviou fundos europeus quando ela era europarlamentar. O que decide-se na França e a própria justiça francesa? Que ela irá cumprir o mandato, atenção, e só depois se torna inelegível e vai para a cadeia. É um sistema diferente do nosso. E o nosso, em razão desse parágrafo que eu disse, que chama a Câmara para referendar, e chama para referendar o efeito da condenação, não uma decisão do Supremo, porque ela está condenada e vai continuar condenada, mas para referendar o efeito da condenação, se perde ou não o mandato. Há essa confusão. Mas isso foi resolvido, porque o nosso sistema é diferente do francês. Isso foi resolvido por jurisprudência, aliás, depois de um escândalo que o Josias levantou tempos atrás daquele Nathan Donadon. Aí, e que foi até votação secreta, né, Josias? Depois disso, a jurisprudência se consolidou, em especial pelo voto do ministro Joaquim Barbosa, que disse: não, peraí, a condenação gera efeitos. É um efeito constitucional que não pode ser. E o judiciário declara esse efeito acessório, não pode um outro poder cassar esse tipo de decisão. E, num outro momento, acrescentou o ministro Roberto Barroso, dizendo que em penas elevadas, então vamos falar em regime fechado, pena superior a 8 anos, a Zambelli está condenado a 10, então, em penas elevadas, não há a cassação com o efeito da condenação é automática. E ele explica por que é automática. Por quê? Porque a deputada vai presa e vai, evidentemente, faltar às sessões, porque não será permitida que ela venha atuar à distância. Então vai ser cassado isso.
Então, é da própria lógica. E eu vou mais longe até a dizer que esse dispositivo está aí para se houver um fato novo, uma novidade, um extra, alguma coisa extraordinária. Então, a Câmara vai, em razão desse fato extraordinário, vai fazer o quê? Vai suspender e vai de novo consultar o Supremo. É assim que é um mecanismo, mas não é jamais se cortar um efeito constitucional de uma condenação. Ele acerta, então, ao dizer, né? Porque na decisão do Alexandre de Moraes, ele coloca, abre aspas, trata-se de ato nulo, por evidente inconstitucionalidade presentes tanto o desrespeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, quanto flagrante desvio de finalidade, fecha aspas, foi o que escreveu Alexandre de Moraes. Com isso, a gente pode entender, professor Mairovitch, que a primeira turma vai seguir com facilidade essa decisão do Alexandre de Moraes, vai abrir daqui a pouquinho a votação virtual. Eles têm até às 6 horas da tarde para fazer e colocar lá o seu voto. A nossa colunista, Daniela, já colocou aqui. A Dani já colocou aqui na coluna dela, dizendo justamente isso. A Dani Lima colocou aqui, ó, o STF deve endossar decisão de Moraes sobre Zambelli de maneira unânime. O senhor acha que vai ser por aí mesmo? Unânime, professor Mairovitch? Eu acho que poderá haver uma única divergência. Atenção, uma única divergência em se discutir se esse ato é nulo de pleno direito e deve ser revogado, ou se esse ato é inexistente por violação flagrante à Constituição. Ou ele é nulo ou ele é inexistente. Não há outra saída. Um ato inexistente é aquele que ignora a Constituição. Por isso, evidentemente, se declara, olha, não, ele inexiste. Outro ato, o ato nulo, é um ato que cabe uma rescisão. A única decisão a única divergência que poderá ocorrer é essa, ou seja, o inexistente é mais grave do que o nulo, mas em ambos os casos haverá unanimidade para para que haja uma declaração de efeito da condenação, ou seja, perda do mandato eletivo. Agora, professor, tem um detalhe que não está, evidentemente, na decisão do Alexandre de Moraes, mas quer me parecer que fica implícito, que há um outro caso. Além da Zambelli, tem lá o do Alexandre Ramagem, que também foi remetido ao plenário pelo Hugo Mota. Ele também considerou que cabe uma deliberação do plenário. Sobreveio essa novidade, a decisão do Alexandre de Moraes. Ele diz, olha, a decisão da Câmara, no caso da Zambelli, diz respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. Pode-se depreender que, caso o Hugo Mota mantenha o processo do Ramagem no plenário, insista em submeter à deliberação dos parlamentares, ele pode reincidir em algo que o ministro considerou, além de inconstitucional, ilegal, imoral e desrespeitoso em relação à impessoalidade. Ele pode se encrencar se ele não providenciar um ato da mesa, cassando imediatamente o mandato do Alexandre Ramagem. O Hugo Mota pode se encrencar? Olha, vamos, em primeiro lugar, Josias, verificar com quem nós estamos falando em termos de análise. Nós estamos falando com um consagrado trapalhão, esse Hugo Mota, com um consagrado brucutu, e com alguém que está absolutamente perdido nessa presidência. Então, daí, dessa cabecinha desmobiliada, lá deve ter aí 2 cadeiras e uma mesa no máximo. Dessa cabeça desmobiliada pode ocorrer tudo. Agora, ele vai se complicar sim. Por quê? Porque ele não vai poder se omitir, atrapalhar a tramitação processual e um efeito que a Constituição prevê.
um efeito de condenação, ou seja, de perda de mandado. Então, ele pode sim se complicar, quer sob o aspecto penal, criminal, com obstrução de justiça, quer sob o aspecto de crime de responsabilidade, Quer dizer, só para gerador ficar claro, de né, impeachment. professor? Só para ficar claro, se ele agora, diante da decisão do Alexandre Moraes em relação a Carla Zambelli, se ele não retrocede, se ele não volta atrás em relação ao Ramagem, desiste do plenário e edita um ato da mesa, cassando o mandato do Ramagem, ele estará, aos olhos do Alexandre de Moraes, eventualmente até da primeira turma, se a decisão do Moraes for confirmada, como parece provável, ele estará incorrendo em ilegalidade aí de forma reincidente. Ele pode ser acionado, pode ser objeto de um inquérito até. Eu diria que ele pode ser até, Josias, preso em flagrante por desobediência, É. porque Ó, aí vai estar muito clara a desobediência.